Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, parte 2 sobre as fragilidades da vida, eu esqueci de comentar no vídeo anterior, tá? Que é o seguinte, quando eu falei que sempre na vida a gente acaba sofrendo, e o sofrimento ele é inerente à condição humana, tá? Ali também é um teste, assim como Jesus foi tentado no deserto, porque no primeiro momento o diabo oferece um prazer ou uma necessidade fisiológica, no caso o pão, né? Jesus tinha ficado 40 dias em jejum, o diabo oferece o pão. Mas depois vem a tentação dele pular, né? De tentar Deus, né? Se pulasse que os anjos o salvariam. E a terceira tentação aí era oferecer os reinos do mundo. A gente consegue fazer um paralelo que é o seguinte, na questão da tentação, a desconfiança em Deus. Ou seja, eu tenho fé em Deus quando as coisas vão bem, né? Quando tudo está indo mil maravilhas. Aí chega um sofrimento, uma doença, uma perda, e aí a gente fica fraco, né? Ou perde a fé, né? Então a segunda tentação, ela mexe um pouco disso, né? Jesus foi tentado a tentar Deus, inclusive, dizer, não, vou pular porque os anjos vão vir de qualquer jeito, Salmo 90, né? Então nós temos que ser habituados a não tentar Deus, ou melhor, não perder a fé quando aparece alguma coisa na nossa vida. A nossa vida depois do pecado de Adão, ela já foi marcada, primeiro, pela morte, né? A morte entrou no mundo, né? Primeiro erro de Adão, da queda de Adão e Eva. Segundo, todas as mazelas do mundo, tá? Quando o pecado entra no mundo, entra toda a perdição e as mazelas. Então é o seguinte, eu quis falar nesse vídeo porque eu esqueci, tá? Vocês viram como a vida aqui terrena, enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, ela é complicada e frágil? Vou dar uns exemplos. Por exemplo, eu não tenho vergonha de falar para ninguém, desde os 12, 13 anos eu comecei a ter a caspa no cabelo, tá? Chamam de dermatite seborreia, né? Seborreica. Pessoal, eu usei tudo que é shampoo, tudo que é tratamento, shampoos caros de R$ 120 o frasco. Olha, tratamentos com pomadas, com cremes. Pessoal, eu nunca consegui curar a minha caspa. Eu tenho até hoje, tá? Já o meu irmão, o que ele tem? Ele tem problema então de frieira nos pés. E também passou cremes, tudo, nunca curou. Tem até hoje problema nos pés de frieira, tá? Aí, por que eu estou falando isso? Para mostrar que aqui, Deus quer inclusive mostrar que aqui não está a plenitude da graça da vida. Aqui está uma vida com as consequências do pecado original, tá bem? Por exemplo, meu tio ele tem bois, tá? Pessoal, os bois estão sempre doentes. Agora tem carrapato, aí tem que passar remédios fortíssimos para matar os carrapatos, que ficam chupando o sangue dos bois. E os bois sofrem, tentam se coçar com o rabo, os bois sofrem tudo, né? Aí eu digo, você vai plantar uma horta, como se fosse a parábola do joio e do trigo que crescem juntos. Tem que estar sempre cuidando, tirar o joio, deixar a plantinha crescer, passar, a gente chama aqui no sul de remédios, né, mas é agrotóxicos, para poder produzir. Ou seja, meu cachorro também tem uma pata que ele só se coça e se arranha, acho que entrou um caco de vidro, ele não conseguiu mais tirar, e ele se coça. Então, é como se essa vida aqui ela fosse sofrida, pessoal, ela é penosa, tá? Essa vida, ela é totalmente imperfeita. Então, por que nós não pensamos em fazer a vida, buscar a vida perfeita? E outro detalhe para concluir o vídeo é o seguinte, pessoal.
Se nós somos inocentes, acharmos que a gente vai viver 100 anos, a gente pode estar muito enganado, tá certo? Porque quantas pessoas, que é só a gente ver hoje que a rede social aparece, né? Com doenças graves e falecendo na meia-idade, nos 40, nos 50 anos. Não é um caso isolado, tá? E principalmente aquela pessoa que às vezes ela tem uma vida tão perfeita, tem dinheiro, tem tudo, tem esposa, esposo, e aí lá com 40 e pouco, 30 e pouco dá um câncer maligno lá, aqueles que não tem cura, né? E a pessoa vai sofrer. Pensa então o desespero, a agonia da pessoa de abandonar o mundo. Mas esse abandonar o mundo, assim como a criança chora quando ela nasce, mas sem saber que o mundo aqui fora ele é melhor que ficar parado dentro do útero materno, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem que ter fé que a vida após essa ela é melhor. Mas claro, crendo, tendo fé, tendo sido batizado e obedecendo os mandamentos de Deus e suas leis, tá? Tem muitas pessoas que chegam num certo momento, pessoas de oração, de fé, de caminhada, que quando se abate o fim da vida, apesar de vir o desespero, mas há também uma paz. Existe uma paz de saber que está acabando o sofrimento e que vai para que a pessoa depois a alma vai para um lugar melhor. Porque eu quero concluir o vídeo dizendo o seguinte: se nós vivêssemos eternamente aqui na Terra, nós iríamos sofrer ou até se tirar a vida. Porque a gente pensa nas nossas rotinas, os trabalhos, os afazeres, tudo que a gente faz, a gente quer ter uma caminhada, trabalhar, sofrer um pouco para depois se aposentar, tá? E viver, viajar, conhecer alguns lugares e tudo. Mas se a vida fosse eterna aqui, não teria sentido. Seria só uma repetição, um tombamento de dias e dias e dias e dias que não teriam valor nenhum. Tudo que a gente faz na vida, nossos desejos de ter um parceiro, de constituir família e ter filhos, de fazer viagens, é porque a gente sabe que um dia vai acabar. Essa é a única razão pela que a gente faz isso, é a nossa finitude, tá? Senão nós não teríamos sentido. Então, quero deixar esse vídeo com a mensagem. Mensagem de fé. Que busquem encontrar Deus, aumentar a espiritualidade de vocês, sabendo que hoje pode ser o último dia de cada um de nós. Como temos levado a nossa vida, buscando uma vida em santidade, em virtude, em graça, em caridade, fugindo das ocasiões de pecado, evitando as tentações, pessoal. Porque as tentações elas vão ocorrer. E vocês que fazem no FEP aqui na comunidade, estou parando de ver reels indecentes, estou parando de entrar em sites adultos, estou buscando evitar o prazer próprio em troca do prazer, buscando o prazer matrimonial, o prazer dentro do casamento. E você que vive no adultério, largou sua esposa para ficar com outra mulher, vocês têm que viver como irmãos, não pode ter relação sexual. Vocês são, se a sua esposa ainda é casada, você é casada, você está em adultério, é o pecado mortal. Tá certo? Então, vamos buscar viver uma vida santidade. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Cada um conhece sua fragilidade, tá? Eu sou avarento, eu tenho ira, eu brigo, eu faço mal, eu julgo os meus pais, eu bato nos meus pais, eu grito com eles, eu não ajudo em casa. Se eu já trabalho e moro com os meus pais, eu ajudo eles, ajudo a trazer sustento para os meus pais também, ou sou preguiçoso. Tudo isso cada um conhece no seu íntimo a sua fragilidade, o seu pecado, e pode oferecer a Deus através de penitências e orações. Até porque vocês sabem que o pecado perdoado na confissão ou numa contrição verdadeira diante de Deus apaga a nossa culpa, apaga nosso pecado mortal, ou seja, a perda da vida eterna e da graça de Deus, né? Então a gente, com a confissão, a gente recebe de volta o estado de graça.
só que a nossa pena não foi apagada. Então eu faço penitências, mortificações, orações nesse mundo, oferecendo a mim e os outros também para evitar a minha pena na vida eterna, que seria o purgatório, que é o purgatório. Eu rezo pelas almas. Tudo isso, pessoal, vocês têm que ter em mente e consciência quem busca uma vida mais próxima com Deus. Eu sei que parece uma conversa de velho, mas é a verdade, pessoal. É a verdade. Busquemos sempre a Deus e a sua verdade e a sua palavra de salvação. Tá bem, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.